O Lobo da Estepe. Continuação 6. Minha professora de dança, Hermínia, compareceu fiel ao compromisso e tive de aprender o Boston. Era severa e inflexível e não me deixou um só momento, pois estava assentado que eu a acompanharia no baile de máscaras. Pediu-me dinheiro para comprar uma fantasia, acerca da qual não quis me adiantar nenhum detalhe. Também me estava proibido de visitá-la e mesmo saber onde morava. Os dias que antecederam o baile de máscaras, umas 3 semanas, foram extraordinariamente belos. Maria me pareceu ser a primeira amada real que eu tinha tido. Sempre exigira das mulheres a quem amara que tivessem inteligência e educação, sem me dar conta de que nem mesmo a mulher mais espiritual e relativamente educada jamais dera resposta aos logos que havia em mim, mas antes se opunha a ele. Confiava meus problemas e pensamento às mulheres, e me havia parecido inteiramente impossível amar por mais de 1 hora uma jovem que não lesse um livro, que não soubesse o que é ler, que não conseguisse distinguir uma peça de Tchaikovsky de uma de Beethoven. Maria não tinha nenhuma instrução, não necessitava esses rodeios, nem estes substitutivos. Seus problemas nasciam diretamente dos sentidos. Era seu ofício e sua tarefa extrair todo o prazer sensorial e amoroso que fosse possível obter nos sentidos que possuía. Com sua singular figura, com sua cor, seu cabelo, sua voz, sua pele, seu temperamento. E encontrar e provocar nos amantes resposta, compreensão, réplica prazerosa a cada uma de suas habilidades, a cada curva de sua linha, a cada suave modelado de seu corpo. Já naquela primeira vez em que dancei com ela, senti tudo isso. Auria aquele aroma de genial e encantadora sensualidade, e por isso fiquei encantado. Também é certo que não foi por causalidade que Hermínia, a que tudo sabe, me encaminhou para Maria. Seu aroma e todo o seu timbre era estivai e róseo. Não tive a sorte de ser o único amante de Maria, nem o preferido. Era um dos vários. A miúde não tinha tempo que me pudesse dedicar. Às vezes só 1 hora pela tarde, raramente à noite. Não queria receber dinheiro. Hermínia estava certamente por trás de tudo aquilo. Mas aceitava, sim, com satisfação, os meus presentes, e quando lhe presenteei com uma carteira de couro laqueado, coloquei dentro dela 2 ou 3 moedas de ouro. O porta-moedas, entretanto, fez-me cair em ridículo diante dela. Era muito bonito, mas fora uma pechincha e já estava fora de moda. Destas coisas de que estava pouco inteirado e entendia menos que a linguagem dos esquimós. Aprendi muito com a Maria. Soube que aqueles pequenos adereços e objetos de luxo e de moda não eram simples futilidades inventadas pelo comércio ganancioso, mas um pequeno, ou antes, um grande mundo de coisas necessárias, belas, variadas, que não tinham outro sentido senão servir ao amor. Afinar os sentidos, animar o ambiente morto e dotá-lo prodigiosamente com novos órgãos amorosos. Desde os pós e perfumes até os sapatos de baile, desde os anéis às cigarreiras, dos cintos às bolsas. As carteiras não eram carteiras, os porta-moedas não eram porta-moedas, as flores não eram flores, os leques não eram leques. Tudo era o material plastificante do amor, da magia, da sedução. Era mensageiro, contrabandista, arma, grito de guerra. Muitas vezes pensei quem seria o verdadeiro amor de Maria. Havia muitas possibilidades,
de que fosse o jovem Pablo, o do saxofone, o dos olhos negros e das mãos longas, brancas, nobres e melancólicas. Eu imaginava Pablo um tanto indolente para o amor, por ser algo mimado e passivo, mas Maria me assegurou que ele era de fato um tanto lento para excitar-se, mas que depois era tão pertinaz, exigente e varonil quanto qualquer boxeador ou mestre de equitação. E desta forma aprendi e fiquei sabendo de segredos sobre um e outro, sobre músicos de jazz e artistas de teatro, sobre muitas mulheres, moças e homens de nosso convívio. Soube toda a classe de segredos. Vi abaixo da superfície uniões e inimizades. E eu, que fora neste mundo um corpo estranho sem relação com ninguém, acabei por ver-me absorvido por completo. Também soube muitas coisas de Hermínia. E de Pablo, com quem me encontrava com muita frequência, porque Maria o amava muito. Às vezes ele empregava seus meios secretos, também me fazia sentir de vez em quando aquela sensação. E sempre mostrava-se amistoso e serviçal. Certa vez me disse sem rodeios: "Você é muito infeliz. Isso é mau. Não se deve ser assim. Causa-me pena. Por que não tenta fumar um pouco de ópio?" Minha opinião sobre aquele homem alegre, prudente, infantil e ao mesmo tempo insondável ia continuamente se modificando. Ficamos amigos e algumas vezes provei suas drogas. Encarava meu caso com Maria com certo ar de divertimento. Certa vez preparou uma festa para nós em seu quarto. Uma água furtada de um hotel de subúrbio. Só havia uma cadeira, de modo que eu e Maria tivemos de nos sentar na cama. Deu-nos a beber um estranho e misterioso elixir, que se compunha da mistura de 3 garrafas. E logo quando comecei a demonstrar bom humor, propôs, com um olhar muito brilhante, que celebrássemos uma orgia amorosa a 3. Neguei-me prontamente. Aquilo não me agradava em nada. Mas olhei por um momento para Maria a fim de ver como tomar o caso. E embora ela concordasse com minha recusa, vi o ardor de seu olhar e percebi o seu desgosto pela minha renúncia. Pablo estava desapontado com a recusa, embora não ofendido. "É uma pena", disse. "Harry é moralista em excesso. Nada se pode fazer. Teria sido tão bonito. Mas tenho outra ideia." Deu-nos a cada um uma tragada de ópio, e, sentados, imóveis, vivemos os 3 as cenas sugeridas por ele, ante as quais Maria tremia de prazer. Quando comecei a sentir-me mal, Pablo estendeu-me na cama. Deu-me algumas gotas de um remédio, e quando cerrei por uns instantes os olhos, senti nas pálpebras uns beijos suaves e delicados. Assentei-os, crendo me viessem de Maria, quando comprovei que me vinham dele. Numa outra noite, surpreendi-me ainda mais. Aconteceu em minha casa, dizendo-me que necessitava de 20 francos e se eu lhe podia arranjar. Pediu-me em troca que dispusesse aquela noite de Maria em seu lugar. "Pablo", disse-lhe, muito chocado, "você não sabe o que está dizendo. Ceder a amante a outro por dinheiro é algo que consideramos de todo vergonhoso. Vou fingir que não ouvi sua proposta." Olhou para mim compassivo. "Então não quer, Sr. Harry? Pois bem, você mesmo é quem cria dificuldades. Pois então não durma esta noite com Maria, mas me dê o dinheiro assim mesmo, que depois lhe devolvo. Tenho muita necessidade dele." "Para quê?" "Para Agostinho, sabe quem é? O rapaz do 2º violino. Há 8 dias que está de cama e não tem ninguém para cuidar dele. Está sem um níquel e meu dinheiro também se acabou."
Por curiosidade e também um pouco de autopunição, fui ver com ele o Agostinho. Levou-lhe leite e remédios ao terrível pardieiro em que vivia. Fez-lhe a cama e arejou o ambiente, e preparou com as mãos habilidosas uma compressa que lhe aplicou à testa febril. Tudo com muita rapidez, a delicadeza e a eficácia de uma boa enfermeira. Na mesma noite vi-o tocar até de madrugada nos salões do City Bar. Falei frequentemente com Hermínia a respeito de Maria, de suas mãos, de seus ombros, de sua cintura, de sua maneira de rir, de beijar e de dançar. Já lhe ensinou isso? Perguntei a Hermínia certa vez quando me descreveu determinado movimento de língua ao beijar. Roguei-lhe que me ensinasse ela própria, mas olhou-me muito séria e respondeu: "Isto virá mais tarde. Ainda não sou sua amante." Perguntei-lhe como sabia a maneira de beijar de Maria e outras particularidades sobre seu corpo, só conhecidas por seus amantes. "Oh!" exclamou, "porque somos amigas. Você acha que temos segredos uma para a outra? Já dormi várias vezes com ela, e praticamente juntas o amor. Você arranjou uma garota muito bonita, que sabe amar melhor do que ninguém. Acho, no entanto, Hermínia, que ainda há segredo entre vocês. Já lhe contou tudo o que sabe a meu respeito?" "Não, isso é outra coisa, que não compreenderia. Maria é prodigiosa. Você teve sorte, mas entre você e eu existem coisas que ela não suspeita. Falei-lhe muito a seu respeito, muito mais do que você gostaria que eu falasse. Tinha de seduzi-la para você, mas compreenda, meu amigo. Assim como eu o conheço, nem Maria nem nenhuma outra seria capaz de conhecer. Também soube de muitas coisas por intermédio dela, e a seu respeito, Harry, sei tudo quanto Maria sabe. Conheço-o tão bem como se tivéssemos dormido juntos com frequência. Quando voltei a estar com Maria, causou-me surpresa e mistério saber que ela tivera Hermínia em seus braços da mesma forma que tivera a mim, que havia sentido, beijado, provado e acariciado cada um de seus membros, seus cabelos, sua pele, da mesma forma como fizera comigo. Surgiram diante de mim novas, indiretas e complexas relações, novas possibilidades de amor e de vida, que me levaram a pensar nas 1000 almas do Tratado do Lobo da Estepe. No breve intervalo entre meu conhecimento com Maria e o grande baile de máscaras, eu fora inteiramente feliz. E nunca me passara pelo pensamento que isso fora uma libertação, uma bem-aventurança alcançada, mas antes seria claramente que tudo aquilo era um prelúdio e uma preparação, que tudo isso caminhava energicamente para adiante, que o verdadeiro haveria de chegar. Já sabia dançar, tanto assim que agora me parecia possível enfrentar o baile que se falava cada dia mais. Hermínia tinha um segredo que guardava resoluta sobre o traje que vestia no baile de máscaras. Eu a reconheceria imediatamente, dizia ela, e se não conseguisse, ela me ajudaria. Mas não devia saber nada com antecedência. Também não demonstrou curiosidade em saber qual seria o meu disfarce, e por isso resolvi não disfarçar-me. Maria, quando fui convidá-la para o baile, disse-me que já tinha acompanhante para a festa. Já estava com um convite e concluí, decepcionado, que eu iria assistir sozinho a um canto ao baile de máscaras. Tratava-se do mais famoso baile de carnaval que os artistas promoviam no Teatro Globo. Durante esses dias, pouco vi Hermínia, mas na véspera do baile esteve um instante em minha casa.
veio apanhar o convite que eu adquirira para ela e sentou-se tranquilamente junto a mim em meu quarto, iniciando logo uma conversação extraordinária para mim e que me causou profunda impressão. A dança está lhe causando um grande bem, disse. Quem o visse há 4 semanas, hoje não o reconheceria. Concordo, disse eu. Há anos que não me sinto tão bem, e isso eu devo a você, Hermínia. A mim não, a formosa Maria. Não, também ela foi um presente seu, ela é maravilhosa. É a amante de que você necessitava, lobo da estepe. Bonita, jovem, alegre, muito prudente no amor, e não para ser desfrutada todos os dias. Se ela não fosse uma hóspede fugitiva em sua casa, as coisas não iriam tão bem. Sim, também tive de concordar com isso. Então, agora tem tudo de que necessita? Não, Hermínia, não é bem assim. Tenho algo maravilhoso e encantador, uma grande alegria, um adorável consolo. Sou realmente feliz. Então, que quer mais? Quero mais. Não estou satisfeito em ser feliz. Não fui criado para isso. Não é este o meu destino. Meu destino é exatamente o contrário. Ser infeliz? Mas isso você era antes, quando não queria voltar para casa com medo da navalha. Não, Hermínia, é algo mais. Aquela época, concordo, eu era muito infeliz, mas tratava-se de uma infelicidade idiota, que não conduzia a nada. Por quê? Porque eu não devia sentir medo da morte se ao mesmo tempo a desejava. A infelicidade de que necessito e por que anseio é diferente. É uma infelicidade que me permitiria sofrer com ânsia e morrer com prazer. Essa é a infelicidade, ou felicidade, que tanto anseio. Compreendo. Nisso somos iguais. Mas que tem contra a felicidade que encontrou agora com Maria? Por que não está contente? Não tenho nada contra essa felicidade. Oh, não. Gosto de Maria. Estou satisfeito com ela. É maravilhosa como um dia de sol em meio a um verão chuvoso. Mas sinto que isso não pode durar. Além do mais, trata-se de uma felicidade infrutífera. Dá satisfação, mas a satisfação não é alimento para mim. Faz adormecer o lobo da estepe, torna-o dócil, mas não é uma felicidade para a qual se possa morrer. Mas é forçoso morrer por alguma coisa, lobo da estepe? Creio que sim. Minha felicidade enche-me de contentamento e posso suportá-la ainda por algum tempo. Mas quando a felicidade me permite um pouco de reflexão, aí meu desejo não é o de mantê-la para sempre, mas antes voltar a sofrer, só que de maneira mais bela e menos lamentável do que antes. Anseio por uma dor que me prepare e me faça desejar a morte. Hermínia olhou-me carinhosamente nos olhos com um sombrio olhar que lhe surgiu de repente. Soberbos e promissores olhos. Lentamente, buscando as palavras uma por uma e colocando-as uma após a outra, disse, em voz tão baixa que tive que esforçar-me para ouvi-la. Quero dizer-lhe hoje uma coisa que já sei há muito tempo, que você também sabe, mas que talvez nunca a confessou a si mesmo. Quero dizer-lhe agora o que sei de mim, de você, de nosso destino. Você, Harry, sempre foi um artista e um pensador, um homem cheio de fé e de alegria, sempre ao encalço do grande e do eterno, nunca se contentando com o bonito e o mesquinho. Mas, quanto mais foi despertado pela vida e conduzido para dentro de si mesmo, tanto maior se tornou sua necessidade, tanto mais fundo mergulhou no sofrimento, na timidez, no desespero.
mergulhou até o pescoço, e tudo o que no passado conheceu, amou e venerou como belo e santo, toda a sua fé de então nos homens e no nosso elevado destino, nada pôde ajudá-lo. Tudo perdeu o valor e se fez em pedaços. Sua fé não encontrou mais ar que respirasse. E a morte por asfixia é uma morte muito dura. Não é verdade, Harry? Não é este o seu destino? Eu assentia e assentia. Você trazia no íntimo uma imagem da vida, uma fé, uma exigência. Estava disposto a feitos, a sofrimentos e sacrifícios. E logo aos poucos notou que o mundo não lhe pedia nenhuma ação, nenhum sacrifício, nem algo semelhante, que a vida não é nenhum poema épico com rasgos de heróis e coisas parecidas, mas um salão burguês no qual se vive inteiramente feliz com a comida e a bebida, o café e o tricô, o jogo de cartas e a música de rádio. E quem aspira a outra coisa e traz em si o heróico e o belo, a veneração pelos grandes poetas ou a veneração pelos santos, não passa de um louco ou de um Quixote. Pois bem, meu amigo, comigo também foi assim. Eu era uma jovem bem dotada, com vocação para viver dentro de um elevado padrão, para esperar muito de mim mesma e para realizar grandes feitos. Poderia ter um belo futuro, ser esposa de um rei, a amante de um revolucionário, a irmã de um gênio, a mãe de um mártir. E a vida só me permitiu ser uma cortesã de mediano bom gosto, o que já se vai tornando bastante difícil para mim. Foi isso que aconteceu. Fiquei algum tempo desconsolada e procurei com afinco a culpa em mim mesma. A vida, pensava eu, sempre acaba tendo razão. E se a vida se ria dos meus belos sonhos, pensava, era porque meus sonhos tinham sido estúpidos e irracionais. Mas isso não me valeu de nada. Mas, como tivesse bons olhos e ouvidos, e além disso fosse curiosa, examinei a vida com certa atenção, observei meus vizinhos e conhecidos, mais de 50 pessoas e destinos, e percebi então, Harry, que meus sonhos estavam certos. Estavam 1000 vezes certos. Mas a vida, a realidade, não tinha razão. O fato de uma mulher da minha classe não ter alternativa, senão envelhecer de uma maneira insensata e pobremente junto a uma máquina de escrever a serviço de um capitalista, ou casar-se com ele por seu dinheiro e converter-se numa espécie de meretriz, era tão injusto quanto o de um homem como você, solitário, tímido e desesperado, ter de recorrer à navalha de barbear. Talvez que a miséria em mim fosse mais material e moral, e em você mais espiritual. Mas o caminho era o mesmo. Pensa que eu não pude reconhecer sua angústia diante do foxtrot, sua repugnância pelos bares e pelos dancings, sua hostilidade para com a música de jazz e tudo o mais? Compreendia muito bem, como compreendia seu horror pela política, sua tristeza pelo palavreado vão e a conduta irresponsável dos partidos e da imprensa, seu desespero diante da guerra, as passadas e as futuras, pela maneira como hoje se pensa, se lê, se edifica, se compõe música, se celebram as festas e se educa. Você tem razão, lobo da estepe, 1000 vezes razão, e contudo terá de perecer. Vive demasiadamente faminto e cheio de desejos para um mundo tão singelo, tão cômodo, que se contenta com tão pouco. Para o mundo de hoje em dia, que lhe cospe em cima, você tem uma dimensão a mais. Quem quiser hoje viver e satisfazer-se com sua vida,
não pode ser uma pessoa assim como você e eu. Quem quiser música em vez de balbúrdia, alegria em vez de prazer, alma em vez de dinheiro, verdadeiro trabalho em vez de exploração, verdadeira paixão em vez de jogo, não encontrará guarida neste belo mundo. Olhou para baixo, meditando. Hermínia, exclamei afetuosamente. Irmã, como você vê as coisas claramente? E, no entanto, foi você quem me ensinou a dançar o fox. Mas por que me diz que as pessoas como nós, com uma dimensão a mais, não podem viver neste mundo? Em que consiste isso? Isso ocorre somente em nossa época ou sempre foi assim? Não sei, quero admitir, em honra do mundo, que seja assim somente em nosso tempo, que tudo não passe de uma enfermidade, de um tal momento. Nossos líderes trabalham sem descanso e com êxito na preparação da próxima guerra, e enquanto isso, nós todos dançamos o fox, gastamos dinheiro e comemos confeitos. Numa época assim, o mundo sem dúvida parece bastante resignado. Esperemos que venham dias melhores, mais ricos, mais amplos, mais profundos. Mas isso pouco nos ajudará, e talvez sempre tenha sido assim. Sempre como é hoje? Sempre um mundo só para os políticos, os aproveitadores, os servis e os sibaritas, sem lugar para indivíduos? Não sei, ninguém sabe. Mas isso também é indiferente. Agora já estou pensando em seu predileto, naquele meu amigo, de quem você me falou tantas vezes e cujas cartas me leu, em Mozart. Que se passou com ele? Quem dominava o mundo em sua época? Quem dava as cartas? Quem imprimia o tom e tinha valor? Mozart ou os negociantes? Mozart ou o homem comum? E de que maneira morreu e foi enterrado? Por isso creio que talvez tenha sido assim e sempre será. E o que na escola chamamos de História Universal e tudo quanto dela sabemos de cor sobre os heróis, os gênios, os grandes feitos e sentimentos, tudo não passa de uma grande farsa inventada pelos mestres para fins educacionais, com o intuito de manter as crianças ocupadas por um determinado número de anos. Sempre foi e será assim. O tempo e o mundo, o dinheiro e o poder pertencem aos mesquinhos e superficiais, e nada coube aos outros, aos verdadeiros homens, nada a não ser a morte. Nada mais? Talvez a imortalidade. Quer dizer, um nome, a fama depois da morte? Não, lobo da estepe, a fama não. Terá ela algum valor? Você acredita que os homens realmente de valor e íntegros são famosos e serão conhecidos pela posteridade? Claro que não. Então não é a fama. A fama existe apenas para fins de ensino. É assunto para professores. Não, não é a fama. É o que chamo de imortalidade. Os impiedosos chamam-no de reino de Deus. Penso comigo. Todos nós, os que desejamos demasiadamente, os que temos uma dimensão a mais, não poderíamos viver se não existisse uma outra atmosfera onde respirar além da atmosfera desse mundo. Se a eternidade não existisse além do tempo. E esse é o reino da verdade. A ele pertencem a música de Mozart e os poemas dos grandes poetas que você admira. A ele pertencem os santos que operam milagres, os que sofreram martírio e deram um grande exemplo aos homens. Mas também pertence à eternidade a imagem de um todo verdadeiro, a força de cada verdadeiro sentimento, ainda que desconhecido por todos, ainda que ninguém o consigne e o preserve para a posteridade. Na eternidade não há futuro.
mas apenas o presente. Você tem razão, disse-lhe. Os piedosos, prosseguiu pensativa, sabem algo a esse respeito. Foi por isso que criaram os santos e inventaram a comunhão dos santos. Os santos, ou seja, os verdadeiros homens, os homens irmãos do Salvador, durante toda a nossa vida caminhamos em direção a eles através de cada uma de nossas belas ações, de cada um dos nossos bons pensamentos, em cada um de nossos amores. Os pintores representavam a princípio a comunhão dos santos sob a forma de um céu dourado, resplandecente, belo e cheio de paz, e isso não é outra coisa senão o que chamei há pouco de eternidade. É o reino que fica além do tempo e da luz. Pertencemos a ele, é nele que fica a nossa pátria, para ele tende nosso coração, lobo da estepe, e por isso é que suspiramos pela morte. Ali você encontrará Goethe, Novalis, Mozart, e eu encontrarei meus santos, São Cristóvão, São Felipe Neri e todos os demais. Há muitos santos que, a princípio, foram grandes pecadores. O pecado também pode ser um caminho para a santidade. O pecado e o vício. Você pode achar graça, mas com frequência penso que meu amigo Pablo pode ser um santo encoberto. Ah, Harry, tanta miséria e desatino temos de passar para chegar a casa e não temos ninguém que nos guie, a não ser nosso desejo de chegar. Suas últimas palavras voltou a pronunciá-las em voz baixa e houve silêncio no quarto. O sol se punha, fazendo brilhar o ouro das lombadas dos livros. Tomei a cabeça de Hermínia entre as mãos, beijei-a na testa e juntamos as faces fraternalmente, e assim permanecemos por um momento. Gostaria de assim permanecer por toda a noite, mas havia marcado o encontro com Maria, nesta última noite que antecedia o baile.